Olá, graça e paz a todos vocês, que alegria, que privilégio, que maravilha, que grande oportunidade essa minha, a sua, de estarmos na Escola de Cristo para aprendermos algo fenomenal com a sua palavra. Nós vamos conversar hoje de um assunto muito importante, como apóstolos, discípulos de Jesus que o negaram, agora estava tendo uma coragem tamanha de enfrentar os que havia prendido, maltratado e crucificado a Cristo, e agora eles estavam dispostos a enfrentar esse sistema, porque qual era a convicção deles? Por que eles fizeram isso? Qual foi o ponto de virada da vida daqueles homens que havia abandonado Jesus, negado Jesus, como Pedro negou por 3 vezes? Nós vamos aprender sobre esse grande feito na vida daqueles homens, para que eu e você possamos também tomar essa decisão de meio a qualquer circunstância nessa vida, estar do lado de Deus. Nós precisamos aprender com aqueles que já passaram por esse caminho e que nós possamos trilhar também esse caminho de ter como convicção o seguir a Cristo, o fazer a sua vontade em meio a qualquer circunstância. Para isso nós vamos aprender hoje no capítulo 5 do livro de Atos. Mas para abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, Senhor, para que a verdade, essa convicção da Sua palavra, desses homens do passado, seja também a nossa convicção, para que possamos testemunhar de Ti em meio a qualquer circunstância. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5. Abra comigo aí, se você tem a sua Bíblia e quer acompanhar, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós temos aqui, capítulo 5, a partir da descida do Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar e realizar milagres, e aquela resposta do poder sobrenatural de Deus começou a contagiar todas as pessoas foram alcançadas por essas verdades. E aí começou a gerar ciúme, inveja dos líderes religiosos que havia matado a Cristo, que havia tentado acabar com o cristianismo. Mas agora os discípulos vieram muito mais fortes. Nós vamos aprender sobre isso. Capítulo 5, nós temos aqui a partir do verso 17, só para a gente compreender o que aconteceu. Verso 17, mas o que mais interessa é a partir do verso 29, diz aqui, capítulo 5, 17: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere ou da prisão e, conduzindo-o para fora, lhe disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha só, vai apresentar-se. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinava. Pronto, olha que texto interessante. Os discípulos, agora pregando o evangelho, falando e realizando milagre, foram então presos pelos saduceus, os líderes religiosos que haviam matado a Cristo. Colocaram na prisão, e aí, quando os discípulos estavam lá presos, um anjo do Senhor veio e os libertou e pediu para que eles pudessem agora ir pregar e ensinar. E eles foram e começaram a ensinar. E aí, quando amanheceu, os líderes religiosos mandaram os soldados ir buscar na prisão. Ao chegar lá, a prisão estava fechada, mas eles não estavam mais. Eles não estavam mais lá, porque o anjo do Senhor havia libertado, e eles estavam pregando. Eles voltaram e contaram o que aconteceu, que a prisão estava fechada, mas eles não estavam. Quando eles estavam conversando, chega alguém e diz: olha, eles, os discípulos que vocês prenderam, estão ensinando no templo. Eles ficaram pasmos, como isso? Aí os soldados foram lá e o buscaram, agora sem violência, diz o texto bíblico, se você for continuar lendo. E aí então, os discípulos agora estão lá sendo conduzido até de novo aos líderes religiosos, aos saduceus. E aí nós vamos ver a partir do verso 27, diz assim: trouxeram-no os discípulos, apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo:
expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, do vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, é o de Jesus Cristo. Nós expressamente, eles exigimos que vocês não pregassem mais sobre esse nome, sobre Jesus, mas vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e ainda estão atribuindo a nós a morte desse homem. Lógico, foram eles que mataram Jesus e os discípulos falavam a verdade. Agora eles estavam sendo ameaçados, os discípulos. Eles haviam negado a Jesus, Pedro, 3 vezes, os discípulos abandonaram Jesus. Mas e agora? O que aconteceu diante dessa perseguição, diante dessa fúria desses líderes que haviam matado a Cristo? Eles podiam fugir. Olha o que aconteceu. Agora o verso 29, na sequência aqui, é lindo. A gente precisa aprender isso para a gente ter essa convicção que esses homens de Deus tiveram. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens ali que haviam negado Jesus, que havia abandonado Jesus em meio àquela crise quando Jesus foi preso, crucificado, eles agora estão com uma convicção tal que eles, olha, para nós, a nossa vida é de pouca importância. O que importa, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que vale a pena nesse mundo não é obedecer, não é fazer a vontade do ser humano, é fazer a vontade de Deus. E nós, eles estavam dizendo, estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Não importa, a nossa vida é de pouca importância. Nós queremos é honrar a Deus. Era isso que eles estavam dizendo. Aí, na sequência aqui, o verso 30 diz assim: os discípulos dizendo: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim ou com o objetivo de conceder a Israel, a vocês, o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, a mensagem ainda era de oportunidade para aqueles homens maus que haviam matado Jesus e que estavam querendo parar com que aqueles discípulos pudessem pregar sobre Jesus. Olha, Deus exaltou a Jesus e concedeu a vocês a oportunidade de se arrependerem, de aceitar a Ele e mudar de vida. Ainda vocês têm a oportunidade. Aí o verso 32 diz assim: ora, nós, os discípulos, nós somos testemunhas destes fatos, todos que aconteceram, e bem assim também o Espírito Santo, que Deus ortogou ou concedeu aos que lhe obedecem. Pronto, aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque agora eles obedeciam a Deus, eles estavam obedecendo. O Espírito Santo é concedido a todo aquele que obedece a Deus. Você quer ter o Espírito Santo em sua vida? Para que você tenha convicção, para que você tenha coragem de pregar, de anunciar a verdade de Deus às pessoas que precisam ouvir. Você quer ter o Espírito Santo? Então busque o Espírito Santo hoje, porque o Espírito Santo será ortogado, será concedido a todo aquele que obedece a Deus. Aqui está. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a convicção de falar, de exaltar o nome de Deus. E sabe o que acontece? Aí vamos poder dizer como discípulo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você já tem essa convicção? Você tem a coragem de obedecer aos mandamentos de Deus, a obedecer à sua palavra e fazer a vontade de Deus? É isso que nós precisamos, é isso que o mundo precisa, de pessoas que possam demonstrar que servir a Deus, que obedecer a Deus vale a pena. Deus espera, e o Espírito Santo é concedido para todo aquele que obedece, para todo aquele que faz a vontade de Deus. Você quer ter realmente essa convicção? Você quer ser essa testemunha de Deus, não importa as circunstâncias? Você também pode dizer: a minha vida é de pouca importância, o que eu quero nesse mundo é obedecer, é fazer a vontade de Deus. Que maravilha, que mudança na vida daqueles homens. Deus pode fazer isso contigo e comigo, se nós também buscarmos o Espírito Santo, se formos obedientes à sua palavra, obedientes aos seus mandamentos. Então que Deus traga essa convicção, para que eu e você possamos dizer a cada dia: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus,
Obrigado pela tua palavra. Nós queremos ter essa convicção de dizer: antes não importa obedecer a Deus do que aos homens, eu quero fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia, por Jesus. Amém.